convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7. Faremos então a leitura dos versos de 1 até 10. Diz assim a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, no reinado de Astaxerxes, rei da Pérsia, Esdras veio da Babilônia. Esdras era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Ele era escriba, versado na lei de Deus, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E como a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Também vieram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo. Isso foi no 7º ano do reinado de Astaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Ele partiu da Babilônia no 1º dia do 1º mês, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, porque a mão bondosa de Deus, do seu Deus, estava sobre ele. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Muito bom, então a gente chegou então ao 7º capítulo do livro de Esdras, e provavelmente essa leitura, esses primeiros 10 versículos que a gente acabou de ler, pode parecer um pouco repetitivo para os irmãos, porque lembra um pouco o que a gente leu em alguns dos domingos passados, mais ou menos no capítulo 3 de Esdras. E por que há essa repetição? Porque, embora não fique muito claro para a gente, o livro de Esdras está falando de dois grupos, ou melhor, como eu estava falando, duas caravanas que saíram do exílio de Jerusalém e saíram da Babilônia e foram até Jerusalém. Então, dos capítulos 1 até o 6, a gente estava vendo o primeiro grupo que saiu da Babilônia e foi até Jerusalém, e esse grupo voltou para Jerusalém com o intuito de reconstruir o templo. Então, como a gente viu, aquele primeiro grupo foi e reconstruiu o altar, porque o altar para o judeu naquela época era a própria presença de Deus no meio deles. E após reconstruir o templo, reconstruir o altar, que é praticamente a parte mais funcional do templo, construir o altar para eles, o templo já está funcionando, eles também lançaram os alicerces do templo. Então, com isso, eles puderam finalmente começar a fazer toda a reestruturação do novo templo. Apesar dessas reconstruções, a gente viu também que houveram alguns problemas, alguns empecilhos, obstáculos para a reconstrução do templo. A primeira delas foi justamente o desânimo do próprio povo, de parte do povo judeu, e o segundo obstáculo foi os vizinhos que começaram a criar problemas a ponto até mesmo de paralisarem com a reconstrução do templo de Jerusalém. Deus, porém, era bondoso e conseguiu e fez mexer no coração do rei e permitiu que a construção continuasse. E, aliás, essa reconstrução continuou apesar das paralisações. Em certo momento, como a gente pode lembrar, os judeus, mesmo proibidos, porque estavam muito desejosos de estar na presença de Deus, começaram a reconstruir, independente de proibição que houvesse, ou ameaça que houvesse à vida deles, para a reconstrução do templo. E agora, o que a gente tem por incrível que pareça, o primeiro momento que o profeta Esdras aparece no livro com o nome dele. Essa é a primeira vez que ele aparece. Até então, quem estava liderando o primeiro grupo de judeus que estavam voltando para Jerusalém eram, deixa eu me lembrar aqui, sempre esqueço o nome deles, eram Jesua e Zorobabel.
Agora, alguns anos depois, que a reconstrução do templo foi finalizada, Deus levanta um segundo grupo de judeus que ainda estavam exilados na Babilônia para voltarem todos juntos para Jerusalém. Só que dessa vez Esdras, ele tinha uma outra missão. A missão dele não era necessariamente reconstruir o templo, até porque o templo já estava reconstruído. A missão dele dessa vez era reconstruir, como podemos dizer, a espiritualidade do povo de Deus. Embora eles tivessem todos aqueles rituais, especialmente as cerimônias que eles fizeram até no momento de comemoração, quando o templo foi construído, isso não queria dizer necessariamente que eles haviam recuperado a identidade ou a espiritualidade que eles tinham. Então Deus, nesse momento, levanta Esdras para, com o próprio apoio do rei, inclusive com o próprio rei mandando vários dinheiros, né, valores monetários, ouro, prata, ele levanta e permite que Esdras volte até Jerusalém para continuar a reconstrução do povo de Deus naquele lugar. E como é que Esdras, então, faria a reconstrução do povo de Deus? Ele faria com aquilo que o verso 10, que a gente acabou de ler, Esdras 7, versículo 10, ele faria dessa seguinte maneira. Vou deixar um pouco claro, vou ler aqui, mas vou deixar um pouco mais esclarecido daqui a pouco. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Isso pode parecer um pouco óbvio, pode parecer uma coisa meio óbvia, porque é uma questão, todo mundo aqui provavelmente concordaria. Não, a coisa mais importante para o crente, para o cristão e certamente para o judeu daquela época é confiar nas Escrituras, é estudar e ler as Escrituras. É isso que o Esdras está falando aqui. Ele se pôs a conhecer as Escrituras, buscar a lei do Senhor e cumpri-la, e então ensinar a Israel essas mesmas coisas que ele colocou em prática, aprendendo com a lei do Senhor. Para a gente, o crente, o evangélico moderno, isso pode parecer muito óbvio, muito claro, muito fácil. Até porque certamente isso é algo cotidiano nas nossas vidas. Certamente muitos de nós aqui temos um momento de devocional, temos às vezes até um livrinho para a gente ler, para acompanhar essas devocionais, e a gente vai fazendo essas leituras bíblicas diárias. Isso é algo importantíssimo para a gente reconhece essa importância. O ponto, porém, que eu quero levantar é que algumas vezes a gente tem a impressão que estamos de fato buscando aquilo que é a lei de Deus, aquilo que as Escrituras estão falando, mas na verdade a gente não está realmente meditando, a gente não está realmente mergulhando no texto bíblico. Por que eu digo isso? Da mesma forma que eu falei que esses livrinhos devocionais são muito importantes para a gente, eu mesmo leio alguns deles, muitas vezes nós acabamos incorrendo no erro de ficarmos apenas na reflexão do texto do livro de devocional. A gente só fica com aquilo. Ou a gente faz a leitura do texto devocional e não lê a Bíblia, ou a gente faz a leitura do texto devocional, lê o texto que ele está indicando, né, o texto bíblico que ele está indicando, e a gente fica somente nisso. Qual que é o problema disso? O problema é que a gente fica refém da visão e da reflexão de outras pessoas. O problema é que muitas vezes a gente pode retirar por nós mesmos alguma coisa que o texto bíblico está querendo falar para a gente, numa necessidade, numa situação específica para nós, e a gente acaba perdendo essa riqueza de fazer a nossa própria reflexão, a nossa própria meditação no texto, porque estamos confiando mais no texto devocional que a gente está lendo. Novamente, eu não estou falando mal do texto devocional, ele é muito bom. Mas o que a gente precisa fazer com mais afinco e fazer com mais constância é justamente buscarmos o texto bíblico de modo a entendermos o que ele está dizendo,
a entendermos quais meditações e reflexões que nós podemos retirar dele e, mais importante, que essa é finalmente o real propósito da vida para a nossa vida. O conhecer a Deus. Conhecer a Deus intimamente. Como eu havia comentado, nós temos essa prática, é um lema da Reforma Protestante, é um lema dos protestantes, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É aquilo que nós temos até na ponta da língua para falar, não, a Bíblia é a coisa mais importante para nós, porque ela nos mostra Jesus Cristo, porque ela nos mostra quem Deus é. Só que ao mesmo tempo, mesmo admitindo essas coisas, nós não buscamos realmente a Deus no meio do texto bíblico. Nós acabamos pegando emprestado visões de outros devocionais e não entendemos aquilo que realmente Deus quer mostrar para a gente. E essa é uma falha. E isso que o Esdras, que o sacerdote e escriba Esdras está dizendo para nós é que ele colocou no coração dele, para poder reconstruir o povo de Deus, foi de buscar a lei de Deus, ou seja, a Bíblia, de modo tão intenso que ele pudesse finalmente conhecer a Deus pouco a pouco, através de cada leitura, de cada reflexão que o texto se coloca na frente dele. Veja, por que é importante? Esse talvez seja o ponto mais importante para a gente aqui. Por que é importante que nós meditemos com tanta profundidade na Bíblia? Porque justamente queremos conhecer a Deus. E por que precisamos conhecer a Deus? Para nós finalmente parecermos mais com Ele. Se nós nos lembrarmos, Jesus Cristo, quando morre na cruz por nós, e nós aceitamos a salvação através desse sacrifício, nós passamos a ser finalmente filhos de Deus. É muito comum a gente ver por aí o pessoal sempre falar, não, eu sou filho de Deus. Como que é? Tem uma frase mais marcante. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. É a frase tradicional. O problema, então, nesse caso, todo mundo entende-se como filho de Deus. Só que a Bíblia não fala que todo mundo é filho de Deus. A Bíblia fala que quem aceita Jesus é filho de Deus, e aliás, quem aceita Jesus não é filho de Deus como se fosse um filho direto, mas é como se fosse um filho adotado. Quando aceitamos o sacrifício de Cristo, nós começamos a fazer parte da família de Deus, fazer parte do povo de Deus. Só aí somos filhos. E qual que é a coisa mais marcante dos filhos em convivência com os pais? A coisa mais marcante é justamente a imitação. O modo como os filhos, por causa da convivência, às vezes até mais da convivência do que a própria genética, né? Essa imitação, essa convivência faz com que os filhos se pareçam cada vez mais com os pais a quem eles convivem, com quem eles amam, a qual eles amam. Veja, se nós somos filhos de Deus, se nós de fato aceitamos a salvação em Cristo, nós temos, não só por necessidade, mas também por obrigação, imitarmos a Deus naquilo que Ele é, no caráter dEle, naquilo que Ele quer para a nossa vida. Essa é a importância de nós nos aprofundarmos constantemente nos textos bíblicos, nos parecermos mais com Deus. E o grande problema, no final das contas, a grande crise que nós temos é justamente nós acharmos que o mero decorar de versículos bíblicos, o mero conhecer referências aqui e acolá, nos torna conhecedores da Bíblia ou nos torna, de alguma forma, filhos de Deus. Quando, na verdade, há um segundo passo que o próprio Esdras está sugerindo para a gente. Esdras fala que ele colocou no coração dele
buscar a Deus, mas também aplicar aquilo que ele aprendeu. Realizar de maneira prática, de fato imitar a Deus com ações no dia a dia. E isso exige uma energia muito grande nossa, porque, como eu falei, nós tendemos a confundir o conhecer alguns versículos bíblicos com conhecer a Deus. Não é incomum nós acharmos por aí pessoas que levantam versículos bíblicos simplesmente para justificar uma opinião ou uma ação que a pessoa fez. É super comum. Mais ainda é a gente ver, mais comum ainda, ou tão comum quanto, é nós vermos pessoas levantando versículos bíblicos que justificam as ações delas, mas se nós olharmos de verdade para o texto bíblico, aquele texto bíblico que teve o versículo pinçado, está falando justamente contra a ação que aquela pessoa está tentando defender, com o versículo bíblico. Ou seja, ela está usando uma coisa que na verdade está pregando contra ela, e não defendendo ela. Só que por não conhecer a palavra de Deus, por não conhecer de fato o caráter de Deus, a pessoa nem percebe essa falha, nem percebe essa falta que ela está cometendo. Então o que Esdras propõe para nós é, primeiro, antes de tudo, buscar a Deus. Segundo, colocar em prática aquilo que Deus nos ensina, aquilo que é o caráter de Deus, imitar de fato a Deus. E terceiro e último, talvez seja a parte que é realmente prática de tudo isso: ensinar. Ensinar aquilo que ele aprendeu e aplicou. Uma ideia que o pessoal fala, que eu acho interessante, é que a Bíblia, na verdade, é o manual de instruções do ser humano. Eu acho bem legal essa ideia, pelo menos na aplicação aqui. A Bíblia é o manual de instruções do ser humano. A Bíblia mostra e fala qual é o problema com o coração humano. A Bíblia fala qual é o problema do ser humano em toda a história da humanidade. E ela fala também como é que o ser humano é consertado. Quando que ele tem que fazer a revisão no carro, vamos dizer assim. Que peça que precisa trocar para ele poder funcionar certinho. Qual é o mecânico que a gente tem que levar para poder fazer com que a coisa funcione. Nós sabendo disso, nós vamos ao mecânico correto, que é Deus, que também está presente nesse manual, que fala diretamente com a gente e que dá as instruções para a gente de como a gente tem que cuidar do corpo humano, do ser humano, das nossas vidas. Ele dá todos os passos, todas as instruções, ele fala para onde a gente ir e o que a gente tem que fazer. E quando a gente aprende isso de verdade, quando a gente começa a colocar em prática, fazer a nossa vida funcionar de acordo com o que o manual está falando que a gente tem que fazer funcionar, aí sim temos a missão que Deus quer que nós façamos parte, que é ensinar. Ensinar. E isso me traz ao último ponto, que é talvez o mais importante, não o mais importante, né? Estou sempre falando, hoje tudo é mais importante. Bom, tudo é importante mesmo, é difícil não dizer que é importante. Uma das provas que nós temos como o quanto a gente despreza o ensino e a leitura e a reflexão bíblica, e a gente não percebe, é a nossa falta de discipulado. Ou a nossa visão costumeira de discipulado. Geralmente a gente pensa que discipulado é simplesmente pegar um livrinho, passar as informações para uma pessoa que acabou de se converter, para ela aprender o básico da Bíblia, para ela aprender o básico de como a igreja funciona, e depois que ela faz esse curso de talvez 6 meses, 4 talvez, em alguns casos, ela está pronta e não precisa aprender mais nada. Lê do engano. Discipulado de verdade, e até o que a gente vê no Novo Testamento com Jesus, na convivência de Jesus, os apóstolos, no modo como o próprio apóstolo Paulo lidava com Timóteo, tratava com Timóteo, a gente via também em todo o texto de Atos,
Discipulado é a convivência constante com alguém que tem mais experiência na fé que a gente, de modo a aprender aquilo que a palavra de Deus tem para a gente e a gente ainda não se deu conta. Mais ainda, o discipulado também é o ensinar da palavra de Deus para outra pessoa. Veja, nós entendemos e acreditamos que a palavra de Deus é viva. E se ela é viva, ela constantemente tem algo a nos ensinar, independente da nossa idade. Não haverá nunca um momento que a Bíblia não terá algo para falar para a gente. Nunca, porque ela é viva. Ela se aplica e nos ensina em cada momento das nossas vidas. Ela se aplica e nos ensina em qualquer época histórica, qualquer contexto cultural, para qualquer pessoa. Porque ela nos ensina, antes de tudo, que Jesus morreu por nós, e a partir disso, nós precisamos parecer com Deus. Ora, se não temos mais nada a aprender com a Bíblia, provavelmente estamos achando que somos deuses, ou somos muito parecidos com Deus. Se pensamos isso, se nós não queremos aprender nada de novo a partir da Bíblia, se achamos que não há nada mais a aprender com a Bíblia, porque provavelmente estamos muito velhos, com muito tempo de igreja, ou porque conhecemos demais, seja o assunto que for, estamos espiritualmente mortos. O momento que nós achamos que somos perfeitos e não temos nada a aprender, é o momento que nós morremos. E a Bíblia, que é a palavra viva de Deus, é o próprio caráter de Deus, é a própria presença de Deus, é o falar de Deus para a gente, diretamente, ela nunca se esgota. Ela sempre tem algo para ensinar, porque nós nunca seremos iguais a Cristo. Nós nunca seremos iguais a Deus. Nós somos sempre pecadores. Se não tiver algo novo para aprender, provavelmente estaremos precisando relembrar algumas coisas que nós acabamos deixando de lado. Acabou se esquecendo, ficando para trás, na correnteza do nosso tempo de vida. Se nós estamos surdos a qualquer ensino bíblico, nós estamos espiritualmente mortos. E esse era o desafio de Esdras: voltar para Jerusalém, ensinar aqueles irmãos que, assim como aconteceu no passado com Moisés, quando Moisés foi até o monte receber a palavra de Deus, o que estava acontecendo enquanto isso? O povo estava perdido adorando a deuses, a ídolos, bezerro de ouro. E Moisés volta com a palavra de Deus viva para mostrar para eles e também para nós hoje, só que hoje através de Cristo, que nós ainda precisamos mudar nossos corações e que nós, sempre que nos afastamos de Deus, começamos a cultuar ídolos no nosso coração. E que fique aqui o nosso desafio. Nós já vimos que nessas últimas semanas que para reconstruir as nossas vidas, reconstruir nossa comunidade, reconstruir nossas famílias, por que não? Reconstruir até a própria sociedade, nós precisamos, primeiro, aprender a adorar a Deus, a amar a Deus. Precisamos aprender a adorar a Deus de verdade, em todo o nosso coração. Reconhecer quem Ele é e o que Ele tem feito para nós. E precisamos também conhecer a Deus com cada vez mais profundidade, através justamente do conhecimento bíblico. Justamente para não sermos levados por vento de doutrina, não ficarmos somente com a palavra de devocionais ou de algum pastor aqui ou acolá. A gente conhecer de fato a Deus através do texto bíblico. Esse é o nosso desafio, de fato conhecermos a Deus. Oremos, irmãos. Bondoso Deus, eterno Pai, nós pedimos aqui nesse momento que o Senhor coloque em nossos corações um desejo constante para buscar a Ti, ó Deus, no meio das Escrituras. Um desejo constante, Senhor, de aprendermos
com o Senhor, como parecermos mais com Cristo, como aprendermos e conhecermos mais a respeito do Teu caráter. Nos ajuda, Senhor, a partir desse conhecimento, colocar em prática aquele que é o Seu caráter, a nós imitarmos de fato, no dia a dia das nossas vidas, quem o Senhor é. E a partir disso, Senhor, nos ajuda a ensinar aquilo que nós temos aprendido. Tudo que o Senhor tem nos ensinado através das Escrituras e através da convivência com os nossos irmãos mais velhos na fé, ó Deus. Pedimos que o Senhor esteja nos ajudando a imitar a Ti, imitar a Cristo, ó Deus, para que possamos reconstruir as nossas vidas, a nossa sociedade, a nossa comunidade. Esteja conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.